Glória a Deus. Vamos à mensagem dessa manhã, nesse domingo, primeiro domingo do mês de agosto, e agosto de Deus, em nome de Jesus. Evangelho de São Lucas, capítulo 19, o versículo é o 1 em diante. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, em hebraico Zaque, significa puro, inocente, e era este chefe dos publicanos, e ele era rico. Então preste atenção, Jericó ficava entre as rotas daquela época comerciais. Então era muito visitada no sentido de as pessoas passarem por Jericó. Era rota comercial. E também abrigava, para quem não sabe, o lugar onde ali, a casa de Herodes, era dentro de Jericó também. Era, pastor, assim. O palácio dele ficava dentro de Jericó. E aí o que ocorre? Jesus está passando com seus discípulos por Jericó. E eu já ouvi bastante o pastor Jaime falar sobre essa palavra, que Jesus também está passando. Passando aonde? Na nossa nação brasileira. Passando nos 4 cantos da terra, para que todas as pessoas tenham a oportunidade de ouvir a pregação do Evangelho, ouvir a pregação da palavra de Deus. Ô pastora, sim, quando você liga a televisão e você se depara ali com um missionário pregando a palavra de Deus, ele não está falando de si, ele está falando de Jesus. É Jesus passando na casa daquela pessoa. É Jesus passando nessa cidade. Quando você liga e tem um homem, uma mulher de Deus ali falando de Cristo, pregando a verdade, é Jesus passando. Às vezes você vai ligar o rádio e tem lá você sintoniza, está lá um homem de Deus, uma mulher de Deus pregando Jesus Cristo. É Jesus passando por essa nação brasileira. Hoje a gente tem as mídias sociais, tem que tomar cuidado, porque todo peixe tem o quê? Tem espinho, não é assim? Tem um ou outro que eu acho que deve não ter, Tem peixe que não tem espinho, Mas tem uns que tem bastante, e se você não vigiar, você pode se engasgar. Então assim, você tem que tomar muito cuidado com as pregações que você ouve. Pode ter um espinho ali que pode engasgar você. Você tem que separar o que é bom, reter só o que é bom. É para a sua vida. Por isso que a gente orienta sempre não ficar misturando muito. Senão a pessoa, mas então é só a Igreja da Graça que é a certa? De jeito nenhum. Está cheio de ministérios sérios que pregam a verdade, que são de Deus. Tem homens e mulheres de Deus espalhados, não é só no Brasil não, é no mundo afora, igreja. É pelo mundo afora, pessoas que são realmente valentes na fé, que fazem a obra do Senhor, porque não é placa de ministério que vai nos salvar, o que vai nos salvar é Cristo. Lá no céu, naquele grande dia, vai ter um anjo que vai falar assim: ei, o povo da graça, o povo da Igreja da Graça, do missionário R.R. Soares, vem cá. O lado 6 é aqui, é desse lado aqui. Vocês aí, da Assembleia, é aqui, desse lado. Não pode misturar com da graça, não. Não vai ter isso, igreja. Não vai ter isso. Existe uma igreja só, que é a de Cristo, é a de Jesus. E é essa noiva que ele vai voltar para buscar. Agora, Jerusalém, se você olhar, tem 12 portas.
12 entradas. Então, aí a gente entende que há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o quê? O Senhor é o mesmo. Então, a minha igreja é a melhor. Não, quem é melhor na minha igreja é Jesus. Aí o outro lá da outra igreja tem que falar, aqui quem é melhor é Jesus. Aí quem recebe a glória é Ele. Ele é o melhor. Quem entendeu, diga amém. Jesus é melhor. Claro que eu amo o meu ministério, né? Cada um tem o seu ministério, se identifica, mas é Jesus que é tudo em todos. Quem crê, diga amém. Mas voltando à palavra de Deus, Jesus está passando. As pessoas estão tendo oportunidade. Alguns se endurecem, não querem saber de ouvir. Outros se quebrantam. Outros se achegam a Deus no momento de dor, no momento difícil. Outros se abrem para a verdade. Os olhos, espirituais se abrem e se entregam a Jesus. Aí eu já ouvi uma pessoa falando, pastor, mas geralmente a pessoa só vem pela dor mesmo, é na hora que ela está precisando que ela busca. Muito sim, mas até o que vem pela dor, vamos dizer assim, ele vem pelo amor. Vem nada, pastor, é o amor de Deus que nos atraiu. Seja eu passando um momento assim muito difícil, dolorido na minha vida, eu me achego a Deus, ou seja eu abrindo meu coração para se voltar para Deus. Sempre será o amor dele que vai nos atrair. Ninguém pode vir ao Pai, Ninguém pode vir a Jesus Cristo, ao Pai, se realmente não for pelo Filho que é Cristo, que é Jesus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Mas, fato é que Jesus está passando. E a Bíblia diz no 2 que tinha ali um homem chamado Zaqueu. Como eu já disse, Zac, com H no final. É Z-A-C-H, Zac. Significa o que, pastora? No hebraico significa puro, limpo. Parece que não faziam muito jus ao nome dele aqui no início, mas depois fez, Graças a Deus. Significado bonito, Zac, Zaqueu. E a Bíblia diz que esse homem era chefe dos publicanos e era rico. O que é isso, chefe dos publicanos? Ele era cobrador de impostos. Trabalhava para o Herodes na época, para o Império Romano, cobrava impostos. E a carga tributária era muito pesada. Ô pastora, eles podiam cobrar além. Então assim, as pessoas eram muito sacrificadas nesse quesito aqui, no sentido de serem taxadas com impostos altos. E o cobrador de impostos acabava o quê? Enriquecendo. Porque além das cargas serem pesadas, eles podiam cobrar o que quisessem ali, e eles podiam ali ir enriquecendo. Que maneira de enriquecer, Ô pastora, porque não estou dizendo que não temos que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, mas é porque os impostos eram muito pesados. Tanto que os publicanos eram muito mal vistos. Mal vistos? Eles tinham a antipatia das pessoas. Falava em publicano, falava em chefe dos publicanos, era uma profissão muito mal vista. As pessoas tinham, como se diz, ranço dos cobradores de impostos. Então, por aí você vê que o Zaqueu não era bem visto, não era querido das pessoas, era mal visto. E aí a Bíblia diz que ele, sabendo que Jesus estava passando por Jericó, a Bíblia diz que no verso 3 ele procurava ver quem era Jesus. Você sabe que as pessoas, a grande parte das pessoas, a gente tem percebido
que elas ouvem falar de Jesus, mas ainda não tiveram uma experiência de encontrar realmente quem é Jesus. Ô pastora, sim, mas tem diferença, grande diferença. Uma coisa é eu ouvir falar de Jesus, outra coisa é eu me encontrar com Jesus, conhecê-lo de verdade. Tem pessoas que ouvem falar. Já ouviu falar de Jesus? Ah, sim, um que morreu lá na cruz. Mas tem aquele que ainda só ouviu falar, né? Não teve um encontro verdadeiro. Você já ouviu falar de Barack Obama, John Biden, né? John Biden que fala, né? Trump, quem já ouviu falar? Quem já ouviu falar desses nomes aí? Os nomes conhecidos, né? Sim ou não? Hã? Sim. Mas você conhece? Já sentou à mesa para comer com eles? Hã? Sabe o telefone? Sabe o endereço? Sabe particularidades da vida? Não, eu não conheço, pastor, eu só ouvi falar. É isso que eu quero que você entenda. Muita gente está na igreja e só ouviu falar de Jesus. Só ouviu falar. Ouviu falar de Cristo, ouviu falar de Jesus, mas ainda não teve uma experiência de conhecer quem é Ele. Uma experiência dos seus olhos mesmo contemplar quem é o Senhor. Desse Deus verdadeiro se apresentar a você como teu Salvador. Alguns até dizem, não, Jesus é o Deus da minha vida, mas só ouviu falar. Como a senhora pode afirmar? Porque quem conhece Jesus, a vida muda. A evidência de uma pessoa que verdadeiramente conhece a Deus é a mudança, que não ocorre de fora para dentro, mas que ocorre de dentro, lá de dentro para fora. E o primeiro, vamos dizer assim, a primeira parte atingida é o coração, é o espírito. Deus tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Deus transforma de dentro para fora. Fora vai ser só uma consequência. Mas a mudança ocorre lá dentro. Lá em Jó capítulo 42, ele mesmo, no finalzinho do seu livro, ele fala, antes Deus, eu conhecia o Senhor somente de ouvir falar, com meus ouvidos eu ouvi falar desse Deus. Mas agora, no presente, hoje, os meus olhos estão te vendo, os meus olhos estão te contemplando. Quer dizer, agora eu te conheço, não de ouvir falar, mas de te ver, de conhecer, de ter experiência. Mas como que eu vou ter experiência com esse Deus, se eu nem posso ver? Mas você pode ouvir pela palavra, o Espírito Santo testifica, você pode sentir. Claro que não é pelo sentir, é pelo crer. Mas é quase que impossível você não sentir que existe um Deus grandioso, poderoso. Quem já teve essa experiência com Ele entende o que eu estou falando. E não é emoção da carne, é o que flui do Espírito. Então, mais do que ouvir falar de Jesus, Jesus, eu quero te conhecer. E foi essa sede que moveu Zaqueu naquele dia, que ele ficou sabendo que Jesus estava passando ali por Jericó. A Bíblia diz que ele procurava ver quem era Jesus. Então, você que está me ouvindo aqui nessa reunião, ou em qualquer lugar onde você esteja, procure ver
quem é Jesus também. Procure conhecer quem é esse Deus. Ele é o Deus de Abraão? Sim. Ele é o Deus de Isaac? Sim. Ele é o Deus de Jacó, Israel? Claro que sim. Ele é o Deus de Davi? Sim. Ele é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Sim. Mas que Ele seja o teu Deus também, de experiência. O Deus da Juliana, o Deus da Maria, o Deus do João. Eu posso dizer, é o Deus de Abraão, mas também é o meu Deus. Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. Vamos adiante. Só que ele não podia, por causa da multidão, pois ele era de uma pequena estatura, ele era baixinho, pequenininho. E tinha muita gente. E multidão, você já viu, né? Multidão tem curioso, tem ou não tem? Você já viu quando tem um monte de gente assim, até a gente desacelera para poder... O que está acontecendo ali? Sim ou não? Multidão tem curioso. Multidão tem gente séria. Multidão tem de tudo. Então, ali tinha, por ser uma rota ainda, né, tinha gente, muita gente. E como Zaqueu era pequeno, ele não conseguia ver. Mas ele queria muito ver quem era Jesus. Ele estava decidido. Mas ele não conseguia. Até que ele teve uma ideia. Qual? 4. Correndo adiante. Você já ouviu uma frase que quem quer dar um jeito? Quem quer dar um jeito, sim ou não? Ai, pastor, mas tem que... Não, quem não quer vive dando justificativa. Quando a gente não quer fazer, a gente arranja um monte de desculpas, um monte de justificativa. Mas quando a gente quer, a gente dá um jeito. O que Zaqueu fez? Ele correu adiante da multidão. Vocês não vão me atrapalhar de ver quem é Jesus. Que isso, pastora? Você tem que decidir, a multidão não vai me atrapalhar de ver quem é Jesus. Porque você vai ver tanta coisa no meio da multidão. Você vai ver gente boa, gente de Deus, cheia do Espírito Santo, que vai te dar bom testemunho da fé, mas você vai ver cada coisa que vai tentar te desanimar. Porque, como eu disse, na multidão tem de tudo. E tem gente que não leva as coisas de Deus a sério, que escandaliza, que está na igreja, mas que a motivação não é buscar Jesus, a motivação é outra. Gente que não respeita a família dos outros, que tem sua esposa, mas que não pode ver um rabo de saia. Gente que não respeita a palavra de Deus. Que isso, pastora? Gente que mente na cara larga. Não fica nem vermelho para mentir. Gente que o caráter não foi transformado por Deus ainda. Quem está entendendo? E se você olhar para a multidão, você desvia. Você olhar para a multidão, você desfalece. Zaqueu colocou uma coisa: não vão me atrapalhar de ver quem é Jesus. Correu adiante, passou a multidão. E o que ele fez? Subiu numa figueira brava, uma árvore. Sicomoro. Para poder ver Jesus, porque ele ia passar por ali. Quando você está decidido, irmão, você dá um jeito. No sentido de, eu quero conhecer quem é Deus. Mas eu trabalho muito, eu estudo, eu não tenho tempo. Quando a gente realmente decide no nosso coração, a gente dá um jeito. Quem está entendendo aqui? Se eu acordo, um exemplo, 6 da manhã, eu vou acordar todo dia 5:30, porque essa meia hora eu vou ler a minha Bíblia e eu vou falar com Deus da minha salvação. Porque eu quero conhecer mais dele na minha vida. E a única forma de eu conhecê-lo é aqui, ó. Ninguém vai conhecer Jesus fora daqui.
Ninguém vai conhecer Jesus assistindo Netflix o dia inteiro. Ninguém vai conhecer Jesus, irmão, ficando no zap o dia inteiro. Ninguém vai conhecer Jesus ficando ali olhando a vida dos outros no Instagram o dia inteiro, ou no Facebook, sei lá que rede social você gosta de usar. Ninguém vai conhecer Jesus se os seus olhos não se voltarem para a palavra. E cuidado com esse mundo cheio de entretenimento. O espírito de anticristo que já age na terra, o diabo não é bobo não, viu? Ele é derrotado, mas ele é astuto. E a gente vive a era do entretenimento, para que as pessoas vivam distraídas. Eu estou falando de mim também, porque se a gente não vigiar, irmão, quando vê, passou 1 hora, passou 2 horas, e você está ali numa rede social, e você está ali com seus olhos assistindo alguma coisa, não que seja pecaminosa, mas coisas que vão roubando o seu tempo, e você nem viu passar. E eu não estou dizendo que é pecado você ter lazer, pecado você assistir alguma coisa, não é isso. Só estou dizendo que a gente tem uma disposição humana para essas coisas, mas espiritualmente, às vezes, começa a orar 5 minutos, já fica uma abrição de boca, ajoelha 1 minuto, já tem que levantar porque está doendo. Começa a orar, uns já dormem, e está tudo errado. Está tudo errado. Buscai primeiro o quê? Sabe por que Deus não pode acrescentar? Porque essa palavra não tem sido cumprida muitas vezes na vida da pessoa. Ele diz, busca primeiro o meu reino e a minha justiça. E aí o que comer, o que beber, o que vestir. Aí tem um irmão que fala, está vendo? Se eu buscar só o reino de Deus, agora eu vou morar dentro da igreja. O que comer, o que beber, o que vestir, Deus vai me acrescentar. Nem preciso trabalhar. Vai ter uma aulinha com o apóstolo Paulo que falou para os irmãos preguiçosos que não queriam trabalhar. Vocês não querem trabalhar, então vocês não vão comer também. Que isso, pastora? Paulo falou, não quer trabalhar? Então não come também. Só vai comer se trabalhar. Que isso, pastor? O Vitor vai me socorrer aí. Ajuda eu, Vitor, hoje. Sempre ajuda, né, Vitor? Olha lá. Vitor, vitorioso. Ele achou já. Paulo não analisava os crentes, não. Por isso que eu gosto dele. Olha lá, ó, volta lá. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser o quê? Trabalhar, não coma também. Tem mãe que tem que falar para alguns filhos aí, né? Vem cá, filho, senta aqui. Deixa a mãe ler uma palavra para você. Que isso, pastora? Vem cá, menino. Vem cá, menina. Senta aqui. Vem cá. A Bíblia diz, você quer comer? Então vai trabalhar. Se não, misericórdia. E ele está falando isso aí para quem? Para os irmãos preguiçosos. Que queria comer, mas não queria. Que não queriam trabalhar. Isso não se aplica só a filho não, tá? A todos. Quem entendeu, diga amém. Não gosta de ouvir a verdade, né? A gente fica incomodado, né, com a verdade. Sim ou não? Sim, claro, a verdade liberta, abre os nossos olhos, tira a gente da zona de conforto, tira a gente do comodismo. E a gente quer ficar ouvindo só o que é agradável. Né? Mas vamos lá, voltando para o Zaqueu aqui. Correu adiante, subiu. Jesus vai passar por aqui. 5. E quando Jesus chegou naquele lugar, Jesus já olhando para cima viu e disse, Zaqueu, desce daí depressa, porque hoje me convém pousar aonde? Em tua casa.
Valeu o esforço. Oh, eu queria tanto ver quem era Jesus. E agora ele falou que vai pousar, ele vai dormir lá na minha casa. Quem está entendendo, diga amém. Eu vou conhecer ele de pertinho, eu vou poder conversar com ele. Ah, Senhor. Oh, meu irmão, minha irmã, Jesus quer se revelar a você. Busca. E aí ele diz, e apressando-se, estava com vontade, estava com sede, sim ou não? Desceu e o recebeu com alegria. A palavra que é Jesus tem que ser recebida com alegria no nosso coração, na nossa casa. Em contraponto, quando eu prego isso aqui, eu sempre lembro do Ló. Gênesis 19, 16. O que diz lá, pastora? Fala que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, e pela oração e intercessão de Abraão, Deus enviou os anjos. E os anjos já estavam lá para retirar o Ló e a sua família. Mas a Bíblia diz que ele, porém, o quê? Ah, tem gente que é devagar demais para dar ouvido à voz de Deus. Deus já falou, já entendeu a vontade dele. Vai fazer quando? Vai obedecer quando? A gente sempre acha, não, depois, amanhã. A palavra de Deus é para ser obedecida hoje. Se Deus já mostrou para você, para com essa amizade aí que só te leva para lugar errado, só te leva para onde você não deve de ir. Ah, é que eu estou esperando. Está esperando o quê? Está esperando o quê? Ô pastora, Deus já mandou separar com determinadas coisas, você vai dar ouvido quando? Ele, porém, demorava-se. Mas aí, que Deus mande esses varões aí, esses anjos. Os anjos pegaram pela mão dele, pela mão da mulher dele, pela mão das duas filhas que ele tinha, sendo-lhe o Senhor. Lê com a pastora aí, grifa de azul aí, Vitor. Sendo o Senhor o quê? Misericordioso. Oh, Deus de misericórdia. Que a gente é impaciente. A pessoa fica fazendo corpo mole, demorando. Vai para lá. Não quer, problema é seu. Não, Deus foi extremamente misericordioso. O anjo falou lá, ô Ló, vamos Ló. Vamos, mulher do Ló, vamos, filha do Ló, vamos, filha do Ló, porque os genros deram risada, lembra disso, né? E aí, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e o puseram-no fora da cidade. É assim que Deus age com a gente. Deus é misericordioso. Mas em vez de ser Ló, ficar enrolando, ficar demorando, vamos fazer igual Zaqueu, vamos se apressar. Oh Jesus, eu quero a sua palavra, diga amém. E aí, vendo todos isto, voltando para o Zaqueu, murmuravam dizendo que ele tinha entrado para ser hóspede de um homem, o quê? Deixa as pessoas falarem. A opinião das pessoas, irmã, é a opinião delas. Dá ouvido à voz de Deus. As pessoas falam. E como falam? O homem tem o seu senso de justiça humana, que acha que a pessoa até mesmo não merece. E quem vai convencer do contrário a não ser o Espírito Santo? Só Ele pode convencer. E as pessoas ali, a multidão começou a murmurar, a resmungar. Onde já se viu? Jesus vai entrar na casa desse pecador miserável, esse desonesto, esse cobrador de impostos aí que fica sugando o povo. Quem está entendendo? Pois bem, Jesus entrou lá. Oh, glória a Deus por isso.
E encerrando diz aqui: e levantando-se Zaqueu. Você vê que Jesus entra na casa dele e Zaqueu se coloca de pé. Quando Jesus entra no nosso coração, a gente consegue se levantar diante dos problemas, das lutas, das adversidades. Quando Jesus não entra, irmão, a pessoa está prostrada. E tem gente que não acorda. Está sem Jesus na casa, está sem Jesus na vida. E está lá, achando, não, está tudo bem, está nada. A pessoa só consegue se levantar quando Jesus entra na sua vida, no seu coração. Se você acha que está de pé sem Jesus na sua vida, você ainda está prostrado e não caiu em si. Você só vai se levantar quando você deixar realmente Jesus mudar o que tem que ser mudado aí dentro. E tem gente que está até tentando se erguer, mas o pecado puxa ela para baixo. E deixa eu te dar um recado aqui, por inspiração. Provérbios 28:13 diz: você que anda escondendo pecado na sua vida, transgressões, iniquidades, você não confessa, não abandona, não deixa, ou coisas que foram até praticadas lá atrás, mas até hoje você não se arrependeu, não procurou quem você tinha que procurar para falar a verdade, é isso aí, está sendo um empecilho para você não prosperar também. Porque quem esconde pecado na sua vida, a Bíblia diz, nunca vai prosperar. Nunca vai se levantar, nunca vai ter os bons resultados. Mas a Bíblia diz que aquele que as confessa e abandona, deixa, esse vai alcançar a misericórdia do Senhor. Não estou dizendo que todo caso seja esse, mas tem casos que sim. Enquanto a pessoa não falar a verdade para Deus, para quem ela precisa, limpar o coração disso, ela não se levanta. E tem que se levantar. A Bíblia diz que Zaqueu se levantou e falou: Senhor, olha que bonito, já olhando nos olhos de Jesus, conhecendo a Ele. Metade dos meus bens eu vou dar às pessoas pobres. Olha a evidência, quando Jesus entra na vida de uma pessoa, as atitudes mudam. Um homem que só queria para ele, um homem que só buscava para ele, que tinha um egoísmo, se tornou muito rico, porque cobrava além do que tinha que ser cobrado para ele, somente para ele. Agora ele pega da sua fortuna metade do que ele possui e se torna um homem generoso. Quer dividir, quer dar a quem não tem. E você vai me dizer que isso não é evidência de que Jesus entrou no coração dele? E tem gente que fala, eu sou crente, mas é egoísta. Eu sou de Jesus, mas não divide nada com ninguém. Quando a Bíblia diz que ele se tornou generoso, deu o que tinha, e não para por aí não. E as pessoas que eu tenho defraudado, né? E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, acusou a consciência. O restituo o quê? Quadruplicado, 4 vezes mais, como a lei mandava. As pessoas que eu prejudiquei, eu vou ir lá e devolver a elas 4 vezes mais. Eu vou reparar o que eu preciso reparar, o que está nas minhas mãos o poder fazer. Quem está entendendo, diga amém. Que depender de mim eu vou fazer a minha parte, é isso que ele está falando. E aí encerra. E Jesus disse: hoje veio a salvação a esta casa. Porque esse aqui também é filho de Abraão. Diga glória a Deus. Ah, Jesus, onde o Senhor entra tem salvação. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu estava perdido, mas foi achado.
Você pode estar perdido, Jesus acha você. E mais do que acha, salvou Zaqueu e toda a sua casa. Não é isso que Jesus quer, salvar não só você, mas toda a sua família. Mas esse homem, mais do que ouvir falar, ele conheceu a Cristo. E Jesus é o que eu quero, te conhecer. Porque quem conhece a verdade, a vida muda.